Olá, caros alunos, eu me chamo Denise Cerveira, vou estar com vocês nessa disciplina de planejamento, execução e captação de eventos. O que a gente vai abordar dentro dessa disciplina? As fases do processo de planejamento, que é a concepção, que é a incorporação da ideia do evento, e o pré-evento, que seria o planejamento e organização. Antes da gente organizar um evento, a gente precisa saber algumas coisas, né? Que no caso é a concepção. O que a gente vai trabalhar dentro dessa concepção? É o reconhecimento das necessidades desse evento, qual é a necessidade do evento. A elaboração de alternativas para suprir essas necessidades. Então, o que eu vou trabalhar? Se eu necessito disso, a gente tem que saber elaborar essas alternativas. Identificar os objetivos específicos do evento, coletar informações sobre os participantes, patrocinadores, entidades e outras instituições em potencial para o meu evento. Listar resultados desejados, o que eu desejo para o meu evento, o que eu desejo alcançar. Estimativas de tempo, qual é o tempo que eu vou ter do evento e os recursos necessários, quais os recursos administrativos, humanos, então tudo isso a gente tem que trabalhar nessa concepção. Estabelecimentos de diretrizes, quais as diretrizes eu vou traçar para a obtenção do sucesso do meu evento. Então, a concepção, né, a gente já viu e a gente vai entrar agora no pré-evento, né, que é de fato, né, é o planejamento do evento, né. Então, o planejamento, a exemplo de qualquer atividade humana, né, é a peça fundamental nesse processo de organização de eventos. Tudo na vida a gente tem que planejar, né? Então, o evento não é diferente. Então, ele é o primeiro esforço, né, que a gente tem que ter, que engloba o quê? As etapas da preparação e o desenvolvimento do evento. Então, ela é a fase decisiva, né, na qual estão inseridos a coordenação executiva, e os controles financeiros, técnico-administrativo e social do evento. Então, tem uma equipe toda trabalhando nesse planejamento, né? Nessa fase desse pré-evento, são realizadas atividades, né? Como serviços iniciais, serviços de secretaria, o detalhamento do processo, entre outros. Então, vamos conhecer aqui os serviços iniciais, primeiramente. A gente tem que identificar, né? Identificação de quê? De órgãos governamentais, as entidades e empresas com interesses voltados nessa execução do evento, que fornecem patrocínio, doações, entre outros, né? Então, a gente também tem que fazer o levantamento dos nomes e confirmações de convidados, conferencistas, autoridades, entre outros. Além de definir, né, responsabilidade, né, de todos os profissionais, os prestadores de serviços envolvidos nessa fase do pré-evento, do trans-evento, que é o durante, né, e o pós-evento. Então, todo esse processo, a gente tem que definir as responsabilidades. O serviço de secretaria, né, essa preparação de expedição de correspondência preliminar, né, para quê? Para as entidades governamentais, empresas e pessoas que possam colaborar, né, de alguma forma com o evento. A tomada de preço e confecção de material administrativo, qual? Papel, carta, envelope impresso, entre outros. Criação e execução de fluxograma de informações, identificação, seleção e contratação de prestadores de serviços necessários para essa organização de eventos. Então, quem eu vou contratar, quem eu vou selecionar, quem eu vou identificar como secretaria, como coordenador. E o detalhamento do projeto, né? Esse é um item importantíssimo, que é a elaboração do pré-projeto para a organização do evento. Então, é o passo inicial, né? Então, a gente apresenta aqui algumas ideias, né, que a gente pretende realizar em um evento. Os principais itens que devem ser enfocados, né, nesse projeto e que compõem essa estrutura organizacional do evento são: definir o projeto, a escolha do local, a definição da data, a elaboração do temário, qual o tema e qual o calendário desse evento. Então aqui tem um modelo, né, de roteiro de evento, né, porque é importante a gente traçar o roteiro. Se a gente planejou o evento, identificou a data, o calendário, o tema, então a gente tem que ter esse roteirinho, né? Então esse modelo aqui é um modelo de roteiro de projetos de eventos, que tem o título, se é quem está
realizando, é associação, empresa, entidade, qual é o local, o nome, endereço, cidade, o tema do evento, quais os objetivos gerais e específicos, qual é a tua justificativa para que aconteça esse evento, por que ele é importante, qual é o meu público-alvo, qual é o perfil do número previsto de participantes, a descrição do evento, como seria esse evento, o período de realização, né, e o horário, e a programação, claro, né, preliminar do evento, que ela pode modificar com o tempo, né, mas é importante a gente ter esse roteiro. A taxa de inscrição, se a gente vai pedir uma taxa de inscrição, né, então isso também a gente tem que pensar, porque de início a gente tem que... Por que a importância do roteiro? Porque a gente tem que negociar com o local. Se o local vai ser pago, a gente vai pegar uma porcentagem, né? Se a inscrição é gratuita, então os recursos necessários, quais os recursos necessários para o meu evento? Humano, material, qual a divulgação que eu vou usar, qual é a ferramenta de divulgação? A gente olhou um pouco dessas ferramentas de divulgação no marketing, né, na aula passada. Recursos audiovisuais e equipamentos, quais seriam? Como seria a minha instalação nesse espaço físico que eu vou utilizar no evento? Quais os serviços, o transporte, a hospedagem do meu palestrante, a alimentação, a sonorização, qual seria a decoração? Então, tudo isso tem que estar exposto aqui no roteiro. Qual é o meu plano de divulgação de marketing? A previsão orçamentária, importantíssimo para um projeto de evento, saber quanto é que eu vou gastar, as minhas receitas e despesas. E, claro, o cronograma, né, do evento e as considerações gerais, né, que a gente tem que ter do evento. Então, esse é o modelo, né, a gente precisa desse modelo para um planejamento de eventos. Então, como eu falei para vocês, né, a escolha do local ela é imprescindível, né, a gente falou na aula passada, né, a facilidade de acesso, as condições turísticas. A gente tem que pensar, se a gente vai fazer uma palestra, vai ser um encontro internacional, o nosso palestrante ele tem que conhecer um pouco dessas condições turísticas, a gente tem que dar essa informação para ele, né? Essa infraestrutura de hospedagem e alimentação, é bom a gente pensar em uma hospedagem perto do local do evento para o nosso palestrante. A alimentação, uma facilidade, um acesso em restaurantes acessíveis, perto do local, né? Concentração do público-alvo. A gente tem que pensar também em preço de serviços turísticos que serão utilizados. Vai ter passeio dentro do meu evento para o meu palestrante. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Existência ou interesse de patrocinadores potenciais. Meu evento vai ter um patrocinador potencial. Então, qual é a troca que eu tenho que fazer com ele? A divulgação do patrocinador. E, claro, a definição de data, né, que é importante, né? A gente tem que ter cuidado nessa questão, né? A gente tem que ter o cuidado, tendo em vista o quê? O calendário promocional e a área geográfica a ser atingida, né? Como? Não coincidir com eventos cívicos ou religiosos, locais, regionais ou nacionais, então a gente tem que ver essas datas, né? Não coincidir com outros eventos similares em data próxima. Não coincidir também com outros eventos de grande porte que comprometam a infraestrutura de hospedagem, alimentação e transporte, né? Como, por exemplo, se a gente for fazer um evento em algum interior do Maranhão, será que a gente tem uma hospedagem, um evento grande, e será que a gente tem uma hospedagem que caiba todos os nossos palestrantes? Então, a gente tem que pensar nisso. E o temário, né, que são os assuntos abordados, né? Tem que ter clareza, uma antecedência, né? Com os participantes, né? A gente tem que atualizar também esse tema, né? A gente tem que ficar atualizado com os temas atuais, né? Para a gente discutir, né? Acontecimentos mais recentes, a gente tem que ter cuidado com isso. E o calendário, né? Claro, né? Que a gente tem que ver também as datas e horários. É o conhecido como a programação do evento calendário. E, claro, identificar os participantes, quem são meus participantes, são reais, são potenciais, quem são os expositores, por exemplo, de uma feira, os convidados especiais, autoridades, quem está de autoridade a gente tem que conhecer bem,
veículo de comunicação, fornecedores e público-alvo. E, claro, como eu falei da aula passada, né, estratégias de marketing, que são jornais, revistas de TV, cartazes, por que não, né? E outros, né, painéis, backlights. Aqui eu botei aqui um exemplo para vocês, né, que a gente vê muito em evento, folhetos, a gente trabalha com folhetos. O press release é um instrumento de comunicação que ele é dirigido exclusivamente para a empresa escrita e eletrônica, né? No intuito de quê? De despertar esse interesse do jornalista em divulgar os materiais, né, sobre o evento. Então, isso aqui também é importante. É um meio de comunicação, né? E, claro, gente, a internet, né? O e-mail marketing, rede social, BuzzDor, que a gente vê muito, né? Aquele anúncio atrás do ônibus, entre outros. Aqui a gente tem umas mídias alternativas, né? O Parajet, né? Que o Parajet ele é utilizado, é um parapente motorizado, né? Ele leva atrás uma faixa contendo o nome do patrocinador. Isso aqui também a gente vê muito. Não aqui no Maranhão, mas a gente vê em outros eventos. Tem o dirigível, né? Que ele está agora sendo divulgado muito, né? Que divulga a marca, mas também só a marca mesmo, não tem mais nada a mais nele, o dirigível, né? O Rede TV, que são alto-falantes, por exemplo, em comunidades a gente pode usar o alto-falante para divulgar nosso evento. O Bike Door, o Bus Door, o Main Door. O Main Door é aquela pessoa que vai divulgando o evento, né? E, claro, a infraestrutura, né? Que são os recursos audiovisuais, que a gente tem que pensar também nesse planejamento, que é identificar e analisar as características do evento e as necessidades dos participantes e oradores, né? Quem que vai palestrar. Então, a gente tem que saber a iluminação, projeção, sistema de tradução simultânea, vídeo, TV, computador, entre outros. Tem que também pensar no material de expediente, material do participante e equipamentos, como microcomputador, calculador, entre outras coisas. E, claro, a gente tem que pensar no serviço de decoração, né? Que são os arranjos ornamentais. A gente tem que pensar qual é o arranjo que a gente vai botar no plenário. A gente tem que também pensar em um painel, né, com um logotipo, atrás com o nome do evento, atrás da mesa central. Também a gente tem que pensar em tudo isso para divulgação até do nosso patrocinador. Mastros, né, o hasteamento ou a colocação de bandeiras de diversos estados ou países participantes do evento, então a gente tem que pensar em tudo isso. O serviço de tradução e interpretação é muito importante também para o evento, né? A gente tem que saber essa importância da contratação de pessoal técnico especializado, né? Então a coordenação, ela tem que ter um tempo hábil, né? Tem que saber a terminologia e demais características do assunto em pauta. Então a gente tem que sempre se atualizar. A contratação de instalação de equipamento de escuta e transmissão de tradução simultânea, um seminário internacional, a gente tem que ter uma tradução simultânea. E sonorização ambiental conjugada, um evento fechado, internacional, então a gente precisa saber essa questão da sonorização e ambientes. Serviço de imprensa, claro que a gente tem que ter também, tem que pensar, né? Assessoria de imprensa. O serviço de segurança, né, a contratação dessa empresa, geralmente ela é terceirizada, né, uma equipe especializada. O treinamento e preparação desses profissionais de acordo com o meu evento, né, e a supervisão de equipes, né, desses profissionais gabaritados, né. O serviço de montagem e desmontagem, né, montagens e instalações, balcões de boxes de informações em aeroporto, essa preparação e a adequação de todas essas dependências que serão utilizadas em um evento, né? Aqui tem uma foto, né, que demonstra aqui um box. A sala de imprensa, o que seria a sala de imprensa? São instalações, é uma sala própria para as imprensas, para entrevista, então tem que ter toda uma estrutura, né? Serviço de copa, alimentação, telefone, cadeira, então tudo isso a gente tem que pensar. O serviço de sinalização, claro, porque um evento não acontece sem sinalização, né? A gente tem que sinalizar internamente, né?
o local do evento, os terminais receptivos, o hotel, restaurantes e externa, né? Como as ruas, o local, qual as principais vias de acesso e placas de orientação, que são faixas indicativas, painéis, banners, entre outros. Aqui a gente tem uma figurinha que mostra muito bem onde é a copa, a saída de emergência, proibida a entrada, não fume, entre outros, banheiro. Então, todo evento precisa de uma sinalização. E o serviço de transitório, né, que são os logísticos, né, que geralmente acontecem em eventos desportivos, teatrais e musicais, né, são aquelas obras de arte, feira, exposição, geralmente tem esse serviço transitório. A hospedagem, né, para os participantes e convidados, essa programação social que a gente tem que pensar, cultural e turística, e os recursos financeiros, né, como os patrocinadores. Os recursos financeiros são fundamentais para a gente fazer, primeiramente, o nosso roteiro, né, porque sem recurso financeiro o evento não acontece. Então, a gente precisa dos patrocinadores. Vamos fazer um pequeno resumo, né, da aula. A gente viu a fase do processo de planejamento, vocês viram que é muita coisa para se trabalhar antes do evento, né? Antes que o evento aconteça. Então, a gente viu desde a concepção, desde a ideia do evento e também a gente viu o pré-evento, né? Então, a concepção, a gente viu que é a incorporação da ideia e o pré-evento, ele é o planejamento e a organização. Então, dentro desse planejamento, a gente viu várias coisas, né? Bom, aqui eu deixei algumas referências para vocês, né? Para vocês pesquisarem, né? A gestão de organização de eventos, que fala muito do planejamento. E o planejamento e organização em eventos, né? Da Maria José Alves. Assim como o planejamento e organização de eventos. Então, para vocês pesquisarem, tá? Eu fico por aqui, até a próxima aula, dando continuidade, né? Do planejamento em eventos. Fiquem em casa aprendendo. Olá, caros alunos, eu me chamo Denise Cerveira, vou estar com vocês novamente na disciplina Planejamento e Execução e Captação de Eventos. Vamos lá? Bom, essa segunda aula a gente vai falar um pouco das fases do processo do planejamento. A aula passada a gente falou do quê? Da concepção, né? Do pré-evento. Hoje a gente vai falar do per ou trans-evento, que é o quê? A realização do evento. E o pós-evento, que é a avaliação e encerramento do evento. A gente tem que pensar, quando a gente pensa em um evento, a gente tem que pensar no cronograma, né? Qual seria esse cronograma, né? A gente tem que tentar distribuir ordenada as atividades das providências dentro do determinado espaço de tempo. Então, o que são datas previstas, né? Para o início e o término de cada tarefa. Então, isso é importante dentro de um planejamento de evento. Então, estabelece responsabilidade de execução. Quem que estabelece? E quem que acompanha essa avaliação, né, do cronograma constantemente. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Aqui tem um modelo de cronograma, né, que a gente precisa ter dentro de um evento. Para quê? Para avaliar, para ver como é que está acontecendo cada tarefa. O modelo de cronograma, o nome do evento, o cliente, quem é o cliente, nosso cliente, o local, a data, o horário e quem é o profissional responsável, isso é importante. A gente tem aqui na descrição as atividades, né, que é o planejamento, a programação visual, a divulgação, a organização, instalações físicas do evento, os recursos humanos, materiais, audiovisuais e a avaliação, que no caso essa avaliação é a final, né, depois do evento. Então, por que essa descrição das atividades? A gente precisa saber a data de início que isso acontece, a data limite para essa tarefa e a data final. E quem foi o responsável e se tem alguma observação. Por exemplo, se Maria ela é responsável pelo planejamento, ela tem uma data inicial, uma data limite, se ela não alcançar essa data limite, tem a data final, ela tem a oportunidade da data final para que
a tarefa dela aconteça. Então, aqui o nome da Maria e a observação. Maria não conseguiu fazer o planejamento tal, então a gente tem que botar a observação, né? Para que a outra pessoa da outra atividade olhe e possa modificar alguma coisa, né? Acrescentar alguma coisa. Então, por isso que é importante ter um modelo de cronograma dentro do nosso evento. Então, o que seria o trans-evento, né? O pré-evento é o durante do evento, né? Então, essa fase é a fase decisiva, é onde estão inseridas a coordenação executiva, o controle financeiro, o técnico administrativo e social do evento. Então, está todo mundo trabalhando, né? Então, ela é a aplicação das determinações previstas do pré-evento que a gente trabalha na semana passada, na qual todas essas etapas são acompanhadas mediante o quê? A aplicação de checklists por área. Então, ela tem que ser acompanhada em um checklist. Qual seria esse checklist? A gente tem um modelo aqui de checklist também, que a gente vai ver, né? A gente segue todo o procedimento como evento, o nome do evento, local, a data, o horário responsável. Mas, claro, a gente vai trabalhar com a discriminação de cada tarefa. Quem reservou o local? Foi a coordenação do curso? Quem for responsável, fulano de tal, e qual a situação? Então, a gente precisa desse checklist para que aconteça cada tarefa. Um dos exemplos que tem no checklist, a distribuição de atividade para as diversas comissões. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra. Quem que vai definir a programação? Quem vai contactar com as empresas? Quem que vai criar o material de divulgação? Quem vai, enfim, contratar a gráfica. Então, tudo isso tem que ter um checklist para fazer só ok, ok, ok. Ou em andamento, em andamento, em andamento. Então, é importante, tem que ter o responsável. Então, por isso que esse modelo de checklist é importante. Então, a gente vai conhecer um pouco da Secretaria de Eventos, que faz parte também, tanto do pré quanto do trans-evento, a Secretaria. E o pós também, né? Ela é responsável por quê? Por recepcionar os participantes, convidados e autoridades. Ela tem que conhecer o nome dessas autoridades, atender os participantes com informações necessárias e provisões de materiais, preparar com antecedência os impressos e outros materiais necessários ao evento, se eu for precisar de um impresso para avaliar o evento depois que ele acontece. Então, a gente precisa disso, né? Efetuar novas inscrições, entregar certificados, providenciar materiais para os palestrantes. E, além da secretaria, a gente também tem um serviço de recepção, né? O serviço de recepção é o cartão de visita do evento, né? Então, ele é o primeiro contato com o participante. Então, o serviço de recepção, ele pode ter posto de atendimento no aeroporto, por exemplo, em hotéis, e nos locais onde acontece até as atividades do evento, né? Quais são as funções do recepcionista? Escolhas e montagens em local apropriado, placas de indicação, informações corretas em tempo hábil, né? A gente tem que estar atento às informações rápidas e corretas dentro de um evento. E tem a atribuição também do coordenador, né? De recepção, né? A gente tem que ver muito essa questão de uniforme, crachá de identificação, é importantíssimo identificar. Identificação dos idiomas que dominam. Meu recepcionista, se for internacional, evento internacional, é bom que meu recepcionista tenha o inglês, por exemplo. Sapatos confortáveis, enfim, sendo bem discreta, também depende do evento, né? Então, vamos falar que também existe a sala de recepção ou sala VIP, né? O que seria? É um local onde as autoridades, convidados importantes, né, especiais e palestrantes, eles são recebidos, né? Pela comissão organizadora de eventos. O que deve apresentar dentro dessa sala VIP, né? Proximidade do local do evento é importantíssimo. Decoração agradável, temperatura amena, serviço de copa, como café, água, biscoito, entre outros. E, claro, um acesso ao telefone, alguma comunicação, né? Assim como a gente também tem a sala de imprensa, né?
que eu falei na aula passada, ela recepciona, ela fornece informações do evento, né? Então, nesse local deve ser realizada entrevistas coletivas, encontro com os jornalistas para a distribuição do briefing do dia e da relação de autoridades, né, presentes no evento, convidados especiais e palestrantes. Então, a sala de imprensa ela também é importante para um evento grandioso, uma conferência. Então, deve ser equipado com o quê? Uma mesa de reunião e cadeiras para a realização de entrevista, claro. Material de divulgação do evento, que é importante, que geralmente a imprensa pede, né? O material do participante para o conhecimento, o press kit, o que seria? São materiais do evento, foto, programa, folheto, relação de autoridades, convidados e palestrantes. Então, tudo isso a gente tem que saber em uma sala de imprensa. Vamos lá, outra sala que é conhecida dentro de um evento é a sala das comissões técnicas. Por exemplo, eu vou fazer um evento, uma conferência, uma palestra. Então, a gente precisa de uma comissão técnica de votação. De acordo com o porte do evento, vai depender, é necessária a montagem de salas para discussões, deliberações, votações e aprovação de determinados aspectos, né? Discussões de temas. Enfim, geralmente as comissões técnicas, elas são constituídas de um presidente ou um secretário ou um relator. Ela precisa de um apoio operacional, então as instalações físicas a gente tem auditório, plenário ou salão, um ar-condicionado se for um local fechado, né? A gente tem que pensar nisso. Mesa diretora, mesas diversas de apoio, um pódio, uma tribuna. Máquina de xerox, né? A gente sempre precisa, placas indicativas de mesas e entre outros, né? A gente tem que pensar nessa questão da infraestrutura operacional. A gente falou da secretaria, né? Mas a gente precisa de um apoio operacional dentro dessa secretaria. A gente não pensa que a gente falta por exemplo, um alfinete e uma taxinha, mas a gente precisa dentro de uma sala de secretaria, que são os materiais de secretaria que eu fiz aqui um checklist, né, para a gente conhecer alguns deles, alguns materiais necessários que tem que existir em uma secretaria, como alfinete e taxinhas. Se um palestrante precisar de um alfinete para uma camisa que rasgou, por exemplo, a gente precisa de um alfinete. Cordão para crachá, a gente também precisa do cordão para crachá, né? Almofada para carimbo, a gente vai precisar carimbar algo, a gente tem que pensar. Bloco para rascunho, barbante, fio de nylon, crachás em branco, a gente sempre tem que ter. Caneta pincel atômico de diversas cores, estojo de primeiros socorros, né? Todo evento a gente tem que ter, depender da categoria do evento, a gente tem que ter um estojo de primeiros socorros, ou mesmo uma enfermeira, vai depender da categoria do evento, né? Entre outros materiais, né? Também, outro apoio operacional de infraestrutura de um evento é o equipamento audiovisual, né? A gente precisa de dependendo da categoria do evento, a gente precisa de um projetor de slide ou vídeo, né? Televisão ou tela para projeção, gravador de DVD, CD, aparelho de som, amplificador, microfone de lapela, mesa, pedestal, sem fio, um flip chart, se for um professor para dar aula em um evento, palestra ele vai precisar de um flip chart, tem que pensar, né? Entre outros equipamentos. Então, além dessa infraestrutura interna, a gente também tem uma infraestrutura externa, né? Dentro do apoio operacional, né? Dependendo do porte do evento, ele exige outras coisas, outras infraestruturas externas, como que no aeroporto, no hotel, na programação social e turística e nos traslados, né? Por exemplo, o aeroporto, a gente precisa de uma infraestrutura, né? Como é que a gente vai receber esses convidados e participantes? Então, a gente tem que auxiliar no desembarque da bagagem, informar os horários, o local que sai o transporte para o local do evento, por exemplo, fornecer qualquer informação sobre
cidade e o evento, né? Se acontece, eu queria comer uma comida típica de São Luís, eu sou palestrante, então a gente tem que conhecer algumas informações da cidade. Hotel, o evento deverá manter, né, hospedados os participantes, né, os convidados e autoridades. Algumas atribuições, né? A gente tem que receber os visitantes, alojá-los de acordo com as reservas, auxiliar durante a permanência do evento, fazendo o quê? Ligações com os responsáveis pelas áreas de aeroporto, programação social, cultural. Geralmente fica uma pessoa responsável por isso, transporte, saber todo o horário. Além da programação cultural, né, e turística, que a gente tem que ter, né, para passar para o nosso convidado. Geralmente o palestrante chega em um local, ele não quer só palestrar, né, ele quer conhecer a cidade, conhecer a questão cultural, os pontos turísticos, então a gente precisa saber também, né. Então as pessoas encarregadas dessa atividade, elas devem fazer uma programação antecipada, né, e contratar um pessoal, ou não, né, se conhecer bem, e contratar um pessoal, né, preparado para desenvolvê-la, né. Pode ser, geralmente a gente terceiriza, que é a agência de turismo, né. Quais são as atribuições? Ter conhecimento da programação social, cultural e turística, ter conhecimento do itinerário, qual é o itinerário que eu tenho, a ser percorrido pelo ônibus, que possam enfocar os pontos turísticos da cidade, por que não, né? Conhecer os equipamentos do ônibus, com certeza a gente tem que conhecer isso. Coordenar os horários da chegada e da saída da programação turística, por exemplo. O palestrante vai passar a manhã toda visitando pontos turísticos, a gente tem que saber o horário. Tem os serviços de transportes, né, que são responsáveis pelo esse itinerário, né. Falei um pouco também já da tradução simultânea para vocês anteriormente, né. Então, essa importância da tradução simultânea é geralmente para evento internacional, né? Então, a gente precisa de retirar o fone, o participante deverá apresentar um documento, e o participante tira esse fone de acordo com o idioma escolhido, né? E logo depois o documento do participante fica retido e guardado em um mini arquivo, né? Porque ele vai devolver o fone e vai pegar o RG dele, né? No caso. Então, o participante devolve o fone e recebe seu documento de volta. Então, isso é a burocracia, né? A gente precisa dessa burocracia para uma tradução simultânea, mas é preciso, porque a gente tem que atingir todos os tipos de comunicação, né? E, claro, a pesquisa de opinião, né? Que ela deve ser realizada pelo promotor e organizador, né, do evento. Para quê? Para a gente identificar quais foram os pontos fortes e os pontos fracos do evento. Aqui tem um modelo de questionário de avaliação, né? Saber da programação, da organização, do serviço, se foi bom, ruim, coffee break, entre outros, né? E o pós-evento, né? Que a avaliação faz parte do pós-evento, né? São os formulários de procedimentos formais, os checklists, relatórios periódicos das atividades, as atas de reuniões, os questionários que eu mostrei para vocês, né? De avaliações dos participantes. Então, o pós-eventos faz parte desse processo de planejamento. Assim como os serviços de secretaria, né, que elas continuam trabalhando, né, divulgação do pós-evento, que é a preparação do noticiário, nas imprensas. A gente viu um pouco, né, dessa questão do trans-evento, que é a realização do evento, né. Então, a gente pôde perceber essa questão da infraestrutura operacional toda do evento, assim como o pós-evento, né? A questão da avaliação e encerramento. Então, vocês viram que, a respeito dos recursos humanos, eles sempre trabalham desde da concepção até o final do evento, que é o pós-evento. Bom, aqui eu deixei algumas referências para vocês pesquisarem, né? 3 livros que abordam sobre o planejamento, essa gestão e organização de eventos, né? As fases do evento. Então, eu espero que vocês pesquisem, estudem. Bom, aqui eu fico por aqui, né? A gente se vê na próxima aula. Fique em casa aprendendo.